Nesse vídeo vamos falar sobre as características dos contratos administrativos, já levando em consideração a nova lei de licitações. Então vamos lá. As características dos contratos administrativos, esse centro aqui eu deixo meio padrão em cores e utilizando a mesma simbologia para facilitar na memorização do assunto. Então as características dos contratos. A administração, ela é parte dos contratos administrativos, obviamente. A finalidade desses contratos é o interesse público, então aqui seria como alvo, é o interesse público. Nos contratos administrativos nós temos muitas cláusulas exorbitantes que a administração pública ela pode fazer algumas coisas que o particular não pode. Nós vamos ver com detalhe em um mapa específico as cláusulas exorbitantes, mas ela é uma das características dos contratos administrativos. Os contratos administrativos, eles são personalíssimos, que também tem aqui intuito personae ou personalidade, essa é uma característica. Então, quem foi contratado é quem deve realizar ali o serviço, a obra, o que for, né? E aí, excepcionalmente, você pode ter ali casos de subcontratação, aí isso tem que estar previsto no edital, no contrato, tem que ser parcial e até um limite estabelecido. Então, outra pessoa prestar esse serviço. Pode acontecer em situações excepcionais, mas a característica primordial é que ele é personalíssimo. Então, quem ali estabeleceu o contrato que deve prestar. Eles são mutáveis, então pode ter alguma alteração nesse contrato no decorrer do período, né? Ele é precedido de licitação, na maioria dos casos, essa é a regra. Isso aqui é uma régua, eu utilizo como regra devido à proximidade ali da pronúncia. Então, os contratos, eles também têm algumas características comuns aos contratos em geral, são onerosos, então alguma parte paga para outra parte. Aí tem prestações e obrigações, isso se chama ali comutatividade, comutativo. E ele é consensual, então as duas partes, quando assinam aquele contrato estão de acordo com aquelas cláusulas, né? E é bilateral também, outra característica, então são duas partes assinando pelo menos. A outra característica é a formalidade. A regra geral é que os contratos, eles devem estar por escrito aonde? Eles devem estar publicados num sítio eletrônico e exceto situações de sigilo. Então, pode não estar publicado assim para todo mundo ver quando é necessário situações de sigilo, mas aí é uma exceção, né? Então, pode de forma somente eletrônica, tá? Hoje, com assinatura digital, isso é cada vez mais possível e está já na nova legislação. Se trata de um imóvel, aí também precisa de um registro no cartório que ele abarca o quê? Precisa da escritura pública e a questão dali do tabelião, tá? A forma verbal. A forma verbal pode acontecer, seria uma exceção, né? Para casos de até 10 mil reais, aqui não coloquei os reais, mas é 10 mil, pequenas compras e prestação de pronto pagamento, que depois você não vai precisar acessar ali para outro processo, por exemplo, processos de garantia. E aí, fora essas situações, ele é nulo, então, porque ele deve ser escrito, então o contrato verbal, para a maioria dos casos, não é possível, só para alguns casos bem específicos que estão listados aqui do lado. Então, o instrumento do contrato, ele é obrigatório. Isso aqui eu coloco como símbolo, né? Tipo, quem tá dirigindo, assim, tem uma direção obrigatória. Isso é a regra, tá? Exceto quando ele é substituído por uma carta-contrato ou uma nota de empenho. Aí pode não acontecer ali a questão do instrumento do contrato. Ou também quando tivermos ali situações de dispensa de licitação por baixo valor. Ou uma situação que você tem uma entrega imediata, sem obrigações futuras e sem assistência técnica. Aí você não precisa desse instrumento de contrato. Mas, assim, isso tudo está dentro da questão da discussão sobre formalidade. São observações sobre essa característica específica da formalidade que as bancas gostam de trabalhar em cima, tá? Então, o mapa está disponível para download, para vocês fazerem as anotações de vocês, complementarem ali com o que acharem necessário. Está disponível junto com outros mapas que já foram explicados e outros mapas que serão explicados sobre contratos administrativos. Então, espero que tenham gostado e bons estudos!